justamente o software que é adquirido nas organizações para que sejam armazenados e guardadas as informações inerentes à empresa. Qualquer informação, então, qualquer dado, tudo é armazenado nesse sistema gerenciador de banco de dados. Como eu ia falando para vocês, existem os bancos de dados de grande porte, que têm um determinado custo, né? Eu diria para vocês que o custo é relativamente elevado, e também tem uma versão que você pode usar, que é gratuito, você não precisa pagar pelo sistema, você pode mandar instalar na sua empresa, mas ela só serve para empresa de pequeno porte, pequeno e microempresa, já que ela não aceita um volume grande de transação. E também ela tem limitação quanto ao uso, digamos, de permissão para usar aplicações na internet. Né? Então, ela tem suas limitações a partir daí. Né? Então, como a apresentação vai dizendo, é um software usado para armazenar de forma bem eficiente os dados da empresa. Ela serve também para que vocês possam montar consultas dos mais variados tipos e formas que vocês imaginarem. Né? Então, tanto é que ela se converge para dentro de um data warehouse, né? Então, ou um data mine, né? Para que você pode minerar dados e organizar da forma que melhor seja fácil de ser usado dentro da organização e também para que você tenha a informação que você precisa no momento que você quer. Né? Ela também serve para, além de armazenar, você pode trabalhar os dados, modificar, alterar, incluir novos dados, enfim, né? Você pode fazer praticamente tudo o que normalmente fazemos dentro de um determinado software voltado, que é, por exemplo, para a folha de pagamento, ou para contabilidade, ou um software de contas a pagar, receber, fluxo de caixa, enfim. Então, são finalidades infinitas que você faz dentro de um sistema gerenciador de banco de dados. Né? Então, para que serve? Né? A quantidade gigantesca de dados são coletados e armazenados em empresas e corporações. Então, é grande a quantidade de informações que as empresas normalmente coletam. Nós costumamos trabalhar com um banco de dados baseado em cima de uma lei específica. Tudo aquilo que você armazena no banco de dados, você, em momento algum, deve excluir. Ah, mas eu não preciso mais dessa informação. Então, ela fica armazenada, né, para que naquele momento que você está dizendo que não precisa, talvez você realmente não precise mais da informação, mas num dado momento, num tempo futuro, você vai precisar. Então, os sistemas de banco de dados eles são criados a partir do momento em que o legado passa a ser importante para a empresa. E como as empresas, normalmente, elas vivem, elas se transformam em função do seu legado, então eu digo para vocês que dificilmente... Alguém ligou o microfone? Obrigado. Então, dificilmente você vai eliminar um dado do seu banco de dados. Né? Então, o que eu guardo? Né? Eu guardo dados do comércio eletrônico, né? Dados de navegação na internet, né? Para onde eu vou, os sites que eu acessei, os cookies que eu configurei, então, tudo isso é armazenado no banco de dados. Serve também para você montar a compra e venda da sua loja, ou seja, todo o comércio eletrônico existente hoje, quer seja trabalhando com EAD, quer seja trabalhando com a internet, usam obrigatoriamente um sistema gerenciador de banco de dados. Então, é para isso que ele serve. Também é no banco de dados que você executa as transações. Lembra que nós conversamos na última aula? Gente, qual é a diferença de uma transação online e de uma transação em tempo real? Então, todas essas transações são executadas dentro de um banco de dados. Sem o banco de dados, as transações praticamente elas não existem, né? Porque um banco de dados ele guarda o que você fez antes, o que você fez durante e o que você fez depois. Tudo isso passa a ser importante dentro de um banco de dados. Os dados coletados e armazenados, né, eles são armazenados dentro de uma determinada capacidade que o seu banco de dados tem, que aí submete a parte da aula da próxima semana, que é os sistemas de armazenamento. Eu preciso ter um bom sistema de armazenamento para que eu possa ter um bom banco de dados, né, para que eu possa trabalhar com um bom banco de dados. E como eles guardam informações dos mais variados tipos, né? Então, vocês imaginem a aplicabilidade de um banco de dados.
Então, eles podem armazenar sensores, né, remotos referente a qualquer comunicação, ou qualquer captação de informação a nível de satélite, né? Guardam informações geradas a partir da medicina, em relação aos estudos de medicina, tudo isso são armazenados dentro do banco de dados. É possível fazer simulações utilizando informações que eu armazenei dentro do banco de dados. Então, suas aplicações, como eu falei para vocês logo no início, ela é infinita. O dado trabalhado, que transforma em informação, ele tem utilidade infinita e pode ser aplicado para as mais variadas ações dentro de uma organização. Né? Contexto em que são utilizados o banco de dados. Né? Os bancos de dados são utilizados para manipular grandes volumes de dados. Né? Então, eu guardo e armazeno uma quantidade muito grande. Qual é o meu limite em relação àquilo que eu posso armazenar? Tudo depende do meu sistema gerenciador, meu sistema de armazenamento. Né? Quanto maior a minha capacidade que eu tenho dos meus discos, que eu vou armazenar essa informação, maior é a quantidade de informações que eu também posso armazenar. Né? Há um tempo atrás, né, se media muito a velocidade do dado baseado em cima daquilo que ele era capaz de guardar. Né? E para vocês entenderem melhor, como não foi possível explicar para vocês em detalhe o que é um conjunto de bytes, o que é um conjunto de bits, né? Então vamos ter um parâmetro de referência. Por exemplo, a Bíblia, né? A Bíblia, ela tem, se eu for armazenar isso dentro de um banco de dados, ela vai ocupar aproximadamente 5 megas de dados. Né? É o máximo que eu preciso para armazenar todo o contexto de tudo quanto é caracteres existente dentro desse livro. Então, eu posso colocar baseado simplesmente nessa quantidade. Né? É claro que isso aí, né, por ser banco de dados, né, são fracionados em outros dados bem menores, né, que você pode trabalhar depois. Né? Chegando mais um aí. Né? Então, dados, você emprega esses dados, né, sobre os dados sobre os seus colaboradores, sobre contas bancárias, sobre exames médicos, enfim, tudo isso são a forma com que os dados vão chegando e vão sendo armazenados nesse banco de dados. Atualmente, a área de banco de dados ela abrange os diversos tipos de dados, né, de grande escala, né, envolvendo tecnologia bastante sofisticada. Tanto é que banco de dados, hoje em dia, ela se tornou uma profissão que exige especialistas. E esses especialistas, normalmente, são muito bem pagos para trabalhar com banco de dados. Né? Então, o banco de dados em si, ele, além de exigir que você tenha um grande conhecimento né, para você trabalhar com a parte de dados em si. Só um minutinho aqui, deixa eu ver o que é. Tá. Então, ele também ele melhora, eu diria para vocês, que ele agiliza as buscas na internet. Tá? Pelo fato de ele estar... Você não está mais apresentando. Espera aí, gente, a apresentação... Vocês não estão vendo mais a apresentação, não é isso? Parou a apresentação de vocês? Muito bem. Voltando à apresentação aí. Né? Então, serve para fazer busca na internet. As buscas da internet, tudo aquilo que vocês trazem da internet, ele advém de um banco de dados. Né? Em algum canto, alguém armazenou essas informações, né, esses dados em si, que baseado em cima da coleta ou da busca que vocês estão fazendo, ele simplesmente manipula esses dados e organiza em forma de informação e fornece isso para vocês. O data mining que eu falei para vocês também é conhecido como mineração de dados. Mineração de dados nada mais é do que lapidar dados para que ele seja transformado em informação baseada em cima de determinados requisitos que você solicita para a parte de TI. Né? O banco de dados ele tem grande aplicação na área de medicina. Né? Então, os cientistas e a medicina em geral faz
muito uso do banco de dados, né? Ele precisa ter um local seguro que ele consiga armazenar os dados que são coletados para que depois possa ser manipulado e transformado em estudos mais sofisticados mais na frente, né? E o banco de dados, ele é o responsável por fazer a integração dos sistemas, tá? Quando eu penso em integrar os vários sistemas que tem da minha empresa, tá, é claro que eu vou precisar de um bom banco de dados, porque através dele é que vai permitir com que eu consiga trabalhar esses dados, né? Você pode notar, né, que os bancos de dados eles estão na internet. Então, o Google é um das aplicações, uma das ferramentas que faz uso dessa banca de dados, né, desses bancos de dados. Então, como eu falei para você anteriormente, quando você faz uma compra, quer seja nos sites de compra, como Amazon ou como Mercado Livre, provavelmente, fatalmente, eles estão lá buscando informação desse banco de dados. Um banco de dados ele permite consulta aos dados, seja de forma correta e bem rápida. Então, um banco de dados, por ele ser um sistema especializado somente em consulta e montagem dos dados e informação, ele é muito rápido nessa montagem, né, a fim de fornecer essa tela de consulta para vocês, né? O banco de dados permite a realização no banco de diversas atividades e transações para diferentes usuários de forma simultânea. Então, esse é o ponto que eu quero chegar aqui com vocês em relação, quando eu falei para vocês, olha, se minha empresa não tem dinheiro para investir no banco de dados, eu posso usar um banco de dados gratuito. O problema está justamente nesse item aqui, né? Quanto maior o volume de transação que eu faço, mais exige que eu tenha um banco de dados com tempo de resposta melhor. Para isso, um banco de dados gratuito, no formato do MySQL, que é o banco de dados que vocês podem baixar de forma gratuita, instalar na empresa, ele não e não responde de forma satisfatória mais. Quando eu chegar nesse nível de transação em que eu preciso executar uma quantidade de transações muito grande, então, fatalmente, eu vou precisar adquirir um banco de dados pago, né? Ele possui mecanismo que permite não confundir as diferentes ações, como, por exemplo, das reservas simultâneas para o mesmo assento em um determinado voo. Ou seja, o banco de dados, por ele ser normatizado, implica em que dificilmente eu terei informações redundantes. Ele não guarda informações redundantes, porque ele trabalha com indexação. Um dos sistemas muito forte do banco de dados, né, é a indexação. A indexação, ela permite com que você não tenha dados duplicados, né? Que você não permite que você, dentro da determinada organização, você tenha vários dados exatamente igual. Normalmente, quando isso acontece, ele, como eu falei para vocês, como ele guarda dados do antes, durante e o depois, então, em determinada circunstância, pode parecer parecidos, né? Mas eles não são exatamente iguais. Tá? O banco de dados não permite que você faça isso, né? Um banco de dados tem mecanismo para esconder certas partes do banco de dados de certo usuário, sim. Então, nem tudo que está no banco de dados é disponibilizado para o usuário. Então, ele trabalha por perfil. Cada pessoa tem acesso a determinados níveis de informação. Cada pessoa pode fazer determinados tipos de transação. Então, ele tem, por ele ser um sistema, né, ele tem os recursos que permitem que ele filtre o que cada usuário pode ou não pode ver dentro de um banco de dados, né? A arquitetura básica do banco de dados, com relação ao comportamento humano, ela segue mais ou menos esse fluxo que vocês estão vendo aí, tá? O usuário, o que o usuário faz dentro do processo de banco de dados? O usuário ele pode consultar ou ele pode modificar uma transação, tá? Lembrando o seguinte, gente, quando ele fala que modificação, entenda o seguinte, essas modificações diz respeito também a uma inclusão, porque o que ele chama de modificação? Modificar é eu incluir, eu alterar, eu supostamente excluir. Lembra que eu disse para vocês? Você não consegue excluir nada do banco de dados. O banco de dados não permite que você exclua. Né? Não é normativo você excluir. Né? Não é que ele não permite. Você pode deletar informações lá de dentro, mas não é normativo você fazer isso.
Então, o que ele faz com isso? Ele simplesmente esconde a informação que você não quer mais, né? Por questões de segurança. Então, é isso. Incluir, alterar, tá? Isso chama-se modificação no banco de dados. Essas solicitações que vocês fazem, elas são... Opa, tem mais alguém entrando aqui. Elas são processadas em forma de consultas. E, a partir daí, ele passa pelo esse processo que vocês estão vendo, tá? Aqui, ó, que é o processo de consulta. O processo de consulta, nós chamamos ele de multivalorado. Por quê? Porque ele trabalha várias instâncias dentro do banco de dados. Ele pode, baseado naquilo que você solicitou como consulta ou como modificação, ao processar, ele pode gerenciar suas transações, então ele vem para esse fluxo aqui, ou ele pode simplesmente ir na base, ou seja, eu vou gerenciar o que você pediu. Você tem permissão para pedir o que você está solicitando? A alteração que você está pedindo para fazer, você pode fazer, e assim por diante. Aí já entra a camada de organização dele, que chama de gerenciador de armazenamento, tá? Que é para, a partir daí, ele ir lá na sua base de dados, lá no seu disco. Quando ele está no disco, gente, caçando as informações para você, buscando a informação que você quer, nós chamamos isso de metadados. Tá? O metadados ele é armazenado no disco. Então, ele segue um determinado padrão, que na aula que vem eu vou explicar para vocês como é que funciona esses armazenamentos. Então, ele está vindo da disco. Tá? Então, o banco de dados é basicamente, a transação básica dele é basicamente isso. O usuário faz a solicitação, ele processa, o processamento tem a ver com o estágio de armazenamento ou tem a ver apenas com uma transação. Quando ele trabalha só a transação, ele está fazendo somente consultas. Né? Seguindo mais à frente, o que é o modelo de banco de dados? Aqui é interessante, tá, gente? O modelo de dados ele é uma representação matemática de como esse dados vai se comportar dentro do banco de dados. A partir daí, eu tenho, aqui eu estou mostrando aqui para vocês só dois, mas na verdade existe 3 modelos. Né? É o modelo relacional, o modelo semi-estruturado e o modelo não estruturado. Né? Por que o modelo não estruturado não está aparecendo na apresentação de vocês? Porque o banco de dados não relacional, ele já é um banco de dados que está em desuso. Ou seja, somente algumas empresas, por ter dados bem antigos, ainda fazem uso de banco de dados não relacional. Todos os demais já migram para um banco mais sofisticado, que a gente conhece como modelo relacional. Né? Porque esse daí ele trabalham, conforme a apresentação está dizendo aí, né? Ele representa os dados em forma de tabelas. Né? Essas tabelas, por sua vez, são trabalhados os dados baseados em cima de fracionamentos. Né? Se a gente não tiver nessa apresentação, na próxima eu falo como é que faz o formato de fracionamento. Né? Ou um modelo semi-estruturado, que também chamamos de XML. Olha aí, de onde é que está vindo aquele termo? Tenho certeza que vocês já ouviram falar de XML. Né? XML são dados representados por árvores. Né? Então, são grafos que são montados de forma obedecendo determinada estrutura, né? Que permite com que vocês tenham acesso direto a determinadas informações que são montadas em cima de matrizes. Né? Então, eles permitem, né, o modelo permite, né, que você possa manipular o dado ou que você restrinja, né, o determinado nível de dado. Né? Olha aí o modelo relacional, gente, trabalhando no formato de tabela. Né? Você determina os atributos, ou seja, todas as colunas de uma tabela é chamada de atributos. Então, por exemplo, quando eu tenho nome, o fabricante, data de nascimento, tudo isso o que é o cabeçalho da tabela, é chamado de atributos do campo. Né? Então, atributos da coluna. E dentro dele vem os dados. Né? Então, aí é quando você insere os dados, baseado em cima nessa tabela, né? Como vocês estão vendo aí. Esquema de relação é o nome da relação mais a lista de atributos, ou seja, quando você diz, por exemplo, olha,
Cerveja, ele é o esquema da relação, ou seja, ele é a tabela, né? Dentro dessa cerveja tem nome e tem fábrica, então eu diria para vocês aí que nós temos aí um nome e relação da lista de atributos. Então, cerveja é o nome da relação e nome e fabricante é o atributo dessa relação, né? E logo embaixo, vocês estão vendo ali que ele determina, dentro dessa relação, ele determina o tipo de campo, ou o tipo, que esses dados serão, de forma que eles serão armazenados. Então, aí já é um termo mais técnico, tá? Não há necessidade de vocês não precisam obrigatoriamente saber disso, mas está aqui somente para exemplificar para vocês. Por exemplo, o nome campo, na tabela da tabela cerveja, o nome campo ele vai ser um tipo stringer. String significa que ele é um alfanumérico, ele aceita tanto letras como números e símbolos, né? Então, string significa isso, né? Então, esse banco de dados nada mais é do que uma coleção dessas relações, ou seja, um banco de dados vai ter uma coleção de tabelas, né? Um banco de dados ele é montado baseado em cima de esquema. Aqui vai complicando um pouco mais, que a gente vai entrando um pouquinho mais na parte do banco de dados em si, né? Esses esquemas, eles determinam a faixa que determinado usuário consegue ou não ter acesso a determinada informação, tá? Então, um conjunto de esquema de uma relação de um banco de dados é chamado esquema de banco de dados, né? Por que utiliza as relações? As relações, gente, elas existem porque no banco de dados, tudo que eu jogo e o armazeno, ele indexa, né? A indexação nada mais é do que um algoritmo binário que faz com que eu chegue mais rápido à informação que eu estou procurando, né? Então, a relação é uma relação simples, só é uma tabela, né? Dentro dela colunas, dentro das colunas tem os dados, né? Frequentemente corresponde à maneira como pensamos sobre o dado, né? Então, pensamos sempre os dados como em formato de tabela. O modelo abstrato por trás da linguagem SQL. SQL é sigla de Structured Query Language, né? Então, é a linguagem estruturada, né? É uma linguagem de busca estruturada, né? É a linguagem de consulta de dados mais importante que tem hoje no mercado de trabalho, né? No mercado de tecnologia da informação, né? Ela permite ver o banco de dados, né? Tanto da sua forma mais primitiva, né? do existente do banco de dados, até a parte mais sofisticada. Tem aqui só um pouco de história, como é que nasceu o banco de dados, né? Ela foi criada em 1970 pelo Edgar Frank, né? Depois foi melhorado pelo matemático Oxford, na Inglaterra. Se desenvolveu o modelo relacional, foi criado pela IBM depois, né? Inclusive, a pessoa que é esse Medal Turing, né? Turing embora leia Turing e tenha o modelo Turing, ele existe até com na área de produção, né? Que é a forma com que as empresas fazem determinada criação de determinados produtos, obedecendo determinados algoritmos, né? Ele ganhou, na época, ele ganhou o Prêmio Nobel de Ciência da Computação, né? Pelo modelo relacional pelo qual ele criou o banco de dados, né? Então, aí é mais um exemplo aí, olha aí, ó, como se trabalha a tabela, né? Trabalho de cerveja, tem nome fabricante, os bares, olha só os elementos que compõem bares, nome, endereço, licença, os elementos que compõem consumidores, nome, endereço, telefone e assim por diante, tá? Então, cada um desses aí vai ter as suas chaves, subchaves aí, já é mais técnico, né? Isso aí não vai importar muito para vocês, tá? Extração de um banco de dados, tá? Então, primeiro é o nível físico, o nível conceitual e o nível externo. No nível físico, como os dados são armazenados, como eles são estruturados dentro do disco. Isso aí a gente ainda vai ver um pouquinho mais lá à frente, na próxima aula vocês já vão descobrir como é que é feito isso, né? O nível conceitual, que é como os dados são modelados, né, baseado em cima dentro de um esquema, dentro do banco de dados relacional, né? O modelo conceitual, aliás, o nível conceitual, ele só existe em banco de dados relacional.
é humanamente impossível, tecnicamente impossível criar um nível conceitual dentro de um banco de dados não relacional. Tá, gente? Então, só existe se o banco de dados for relacional. E nível externo, que é a parte de modelo, onde serão acessíveis para cada grupo de usuários. O nível externo, esse modelo aí, é o nível que você já conhece. Por exemplo, a forma com que os dados são armazenados, por exemplo, no pendrive, ele é o nível de abstração dele em cima de um sistema gerenciador de banco de dados é considerado nível externo. Né? Quem são as pessoas que lidam com o banco de dados? Né? Então, quem são os implementadores? Então, são companhias que fabricam banco de dados. No caso aí, gente, o mais famoso dos bancos de dados hoje existente é feito pela Oracle. Né? A Oracle desenvolveu o banco de dados Oracle, ela tem mesmo o nome da empresa. A IBM, ela desenvolveu o Módula, que é o mais famoso dos bancos de dados dela. Então, quando vocês estiverem administrando uma empresa, né, estiverem à frente, esse tipo de informação passa a ser importante para vocês. Eu diria para vocês que vocês deveriam buscar um pouco mais de pesquisa para se inteirar um pouco mais sobre o banco de dados, porque provavelmente vai cair na mesa de vocês a decisão sobre o banco de dados. Né? Que banco de dados comprar para a minha empresa? Então, vocês vão precisar se envolver um pouco com isso. Né? Quem são os programadores de aplicativo? Esses são as pessoas que escrevem os pacotes de programa que facilita a vida dos usuários. Né? Ele cria interface entre o banco de dados e o usuário que vai usar a informação. Administrador de banco de dados, isso aqui é conhecido como DBA. Sim, esse profissional custa muito caro, né? É um profissional que entende bastante de banco de dados, porque ele é que projeta o esquema, ele conceitua, ele cria os dados físicos do banco de dados, ele é o cara que projeta o esquema externo de como esses dados vão se comportar a nível de usuário externo, ou seja, porque tem uma diferença entre o esquema que eu crio para a minha empresa, da forma como os dados vão ser guardados dentro da minha empresa, e aquelas que eu vou disponibilizar na internet. Tá? Só uma informação para vocês aqui. Nunca disponibilize os dados internos das suas empresas externamente, ou seja, não coloque na internet. Toda vez que eu vou criar uma aplicação voltada para a internet, eu faço uma cópia do meu banco de dados, eu crio um esquema externo para poder disponibilizar, e nunca o da empresa, né? Porque você estando na internet, você está suscetível a ataques. Né? E os usuários finais, que são as pessoas que fazem uso dela, né? São os leigos, que não entendem de tecnologia, ele usa os aplicativos que faz acesso a esses bancos de dados, etc. Ok? Então, deixa eu voltar aqui com vocês. Alguma dúvida, gente, até aí? Olha, tem um público bastante grande, temos 23 na sala, né? 18 pessoas na sala. Alguma pergunta, gente? Está na vez. A apresentação também, gente, está disponível lá no Google Class, tá? Vocês podem baixar lá no Google Class a apresentação para vocês olharem, né? Mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém que chegou depois aí, quer estar com dúvida em alguma? Agora é a vez. Eu vou